Oi, gente, bem-vindos à continuação. Vamos lá, né? Próxima, que vem o conhecimento. Né? Então, na aula passada, no vídeo passado, enfim, né? No vídeo passado, eu falei sobre, né? Eu não lembro o que eu falei. Eu falei sobre temperatura, pressão e volume. Né, expliquei, né, as grandezas, que essas são grandezas importantes do estudo de um gás, e agora vamos mostrar a relação numérica entre elas. Esse é um nome bonito para dizer vamos mostrar as equações, né, as fórmulas. Tá? Gente, essas formulinhas aqui, elas provavelmente são algumas das mais conhecidas dos estudantes de ensino médio em física. Não são equações difíceis de usar. E contanto que você se lembre de colocar a temperatura em Kelvin, tá? Tem que colocar a temperatura em Kelvin nessas equações. Se você se lembrar, você com certeza, né, não vai ter problemas em utilizá-las. Da onde vem essa primeira equação aqui? Essa chamada Lei Geral dos Gases. Uma série de indivíduos, chamados Boyle, Gay-Lussac, Charles, outros indivíduos, foram fazendo experimentos com gases ali no século XVIII e XIX. E eles concluíram basicamente três coisas. De que, se eu aumento a temperatura de um gás, as moléculas ficam mais agitadas. Então, há uma tendência de ou essas moléculas exercerem mais força contra as paredes do recipiente, ou seja, aumentar a pressão, ou, né, do recipiente aumentar de tamanho, né, devido a esses choques, ou seja, o volume aumentar. Então eles concluíram que a temperatura é diretamente proporcional à pressão e ao volume. E fizeram também experimentos que são, na verdade, o equivalente a você pegar um balão e comprimir. Se você pega um balão e aperta, você está aumentando a pressão. Resultado, o volume diminui. Isso é uma relação inversa, tá? Essa combinação de temperatura diretamente proporcional à pressão e ao volume, e a pressão e o volume sendo inversamente proporcionais entre si, deu origem a essa equação. Na verdade, deu origem a várias outras equações, foram combinadas em uma só, mas, né, tá bom, né? Que a gente apelida de Pivot-Pavotov, assim, que fica fácil. Isso aqui representa a situação inicial do gás, pressão, volume e temperatura inicial. Isso aqui representa pressão, volume e temperatura final do gás, tá? Na hora da gente fazer uns exercícios, você vai perceber que não há grande dificuldade nisso aqui. A segunda equação é chamada equação de Clapeyron, é o nome do indivíduo, também é chamada de, né, lei de estado de um gás. Ela é bem parecida, né? Bem parecida com a anterior. Porque o que a anterior, no fundo, quer dizer é que se você pegar o produto PV e dividir pela temperatura em Kelvin de um gás, isso aqui vai dar uma constante. E essa constante foi percebida que ela depende de dois fatores. Um valor que é constante mesmo, chamada constante universal dos gases, que é o valor R. É engraçado que eu falo que é uma constante, dou dois valores, né? 0,082 e 8,3. Qual valor você usa? Geralmente o que está dado na questão, né, gente? Por favor, né? É uma constante, vai ser dado na questão. Mas é importante notar as unidades. Porque, né, como eu falei no vídeo anterior, às vezes a gente usa pressão em atmosfera, volume em metro cúbico, não, volume em litros, ou usa pressão em pascal, volume em metro cúbico. Aí, né, tem que escolher a constante mais adequada, tá? Mas geralmente, né, eu não vou ficar mexendo muito com isso não, tá? Agora, tem um segundo fator aqui, né, que talvez as pessoas lembrem. Esse N aqui significa o número de mol. O número de mol de um gás. Há controvérsia sobre essa história do número de mol ou do número de mols, tá? Sério, não vou entrar na controvérsia, eu acho esquisito falar só número de mol, então eu falo número de mols, mas tem gente que acha que eu estou certo, tem gente que acha que eu estou errado, enfim, isso não vai cair na prova, tá? Mas, por exemplo,
Estou fazendo a conta. Por exemplo, 32 gramas de oxigênio, de gás oxigênio, correspondem a 1 mol. É claro, para a gente saber que isso é verdade, a gente tem que ir lá na tabela periódica, lembrar que o gás oxigênio é O2, olhar a massa da bodega do átomo de oxigênio, que é 16, somar 16 mais 16 dá 32 gramas por mol. Isso é muito importante lá na química, a gente não vai usar, tá? Essas conversõezinhas, mas é só para te lembrar, né, que isso aí existe. Geralmente o número de mols ou é dado, ou ele vai ser calculado usando diretamente a equação aqui. Quando for diferente, né, eu indico para vocês. Mas nos exercícios que a gente vai trabalhar aí na lista, vai ser em geral dessa forma, beleza? Vamos continuar então agora fazendo uns exercícios, né, para meio que dar uma fixada nessa história. Eu vou fazer a questão número 3 e a questão número 11 aí da lista. E depois, né, a ideia é que vocês trabalhem aí até a questão 15. Tá? A partir da questão 16, já é um outro assunto chamado trabalho de um gás, que eu vou deixar para uma próxima aula, tá? Então, vamos pegar aí a questão número 3, que está aparecendo. Um balão de borracha continha 3 litros de gás hélio a temperatura de 27, com pressão de 1,1 atm. Esse balão escapuliu e subiu. À medida que o balão foi subindo, a pressão atmosférica foi diminuindo e por isso seu volume foi aumentando. Quando o volume atingiu 4 litros, ele estourou e a temperatura do ar naquela altura era 7 graus Celsius. Calcule a pressão do gás em seu interior imediatamente antes de estourar. Então, questão tranquila, dá para imaginar a situação. A gente solta o balão, vai subindo e aí ele vai ganhando volume, porque a pressão exterior, né, vai diminuindo, as paredes então vão começando a se dilatar. É claro que pode chegar uma hora que nessa dilatação acaba rompendo ali o balão, que é o que ele está falando. Gente, esse problema, ele mostra duas situações, né? O início e o fim. O início, quando você solta o balão, e o fim, né? Quando o balão estoura. Então, é uma típica situação para aplicar Pivot-Povotó. E repare, já está tudo dado na questão. A gente vai começar aqui só substituindo os valores. Então, vamos relendo e anotando. Um balão de borracha continha 3 litros de gás hélio. 3 litros. Então, esse é o volume inicial. Repare, nem pensei em conversão de unidades. Contanto que o volume aqui esteja em litros e o outro volume também esteja em litros, tá beleza. Se for metro cúbico, tá tudo ok. Só não pode misturar as unidades, tá? 3 litros. O balão continha 3 litros a temperatura de 27 com pressão de 1,1. Mesma coisa, 1,1 atm. Aqui a pressão final, o P1, tem que ser também em atm. Agora a temperatura, né? Ele diz que estava a 27 graus Celsius. Pronto. Se você botar 27 aqui, errou a questão. Tá? Tem que estar em Kelvin. E para passar para Kelvin, é só somar 273. 27 mais 273 vai dar 300. Tá? 300. Kelvin. Tem que estar em Kelvin para acertar. Agora, à medida que o balão foi subindo, quando o volume atingiu 4 litros, então é o volume final, ele estourou. A temperatura do ar naquela altura era 7 graus Celsius. Novamente, não é para botar 7 aqui, é para botar o valor em Kelvin. 7 mais 273, que dá 280.
sobrou pressão para calcular, né? Mas é o que ele fala, calcule a pressão do gás imediatamente antes dele estourar. Aí, né, gente, é a questão de sempre, né? A gente sabe ficar fazendo multiplicações, cruz-credos, vamos lá, né? Vamos fazer as multiplicaçõezinhas aqui. Então, ó, P1 vezes 4 vezes 300 vai dar 1.200 P1. E 280 vezes 1,1 vezes 3, esse eu vou ter que fazer a conta, né? Fiz a conta e deu 924. 1,1 vezes 3 vezes 280. 924. Agora, o que a gente faz? Passa o 1.200 dividindo. 924 dividido por 1.200, que dá 0,77. Como eu comentei, se aqui está em ATM, aqui também vai estar. Natural, né? Subiu, passou, conforme vai subindo, a pressão atmosférica realmente vai diminuindo. Então, né, por isso o volume vai aumentando. 0,77 é a resposta. Gente, já está escurecendo aqui. Tô a tarde inteira gravando aula. Então, gente, vamos fazer mais uma, né? Para servir de exemplo, claro, né? Vamos usar outra equação, a questão número 11, tá? Leia aí. Um recipiente contém 50 gramas de hidrogênio sob pressão de 10 atm e a temperatura de 47 graus Celsius. Considerando R igual a 0,082 e a massa molecular do hidrogênio 2 gramas, determine o número de mol, a temperatura em Kelvin e o volume do recipiente. Nessa questão, a gente vai ter que realmente lembrar um pouquinho lá da química para calcular o número de mols. Mas, gente, sendo sincero, é apenas regrinha de 3, tá? Ele fala que o recipiente contém 50 gramas de hidrogênio e ele dá a massa molecular do gás hidrogênio, que é 2 gramas por mol. Então, a letra A é simplesmente fazer uma regrinha de 3. Vamos colocar que eu estou resolvendo o exercício 11, né, Jair? Que beleza. Então, ó, 2 gramas de hidrogênio corresponde a 1 mol. 50 gramas vão corresponder a N mols. Moleza, tá? Essa eu vou deixar para você dar uma pensadinha. N igual a 25 mol. Vamos para a letra B, então. Na letra B, ele pede a temperatura expressa em Kelvin. Olha só, ele disse que a temperatura é 47 graus. Então, né, tá fácil essa letra B também. É apenas passar para Kelvin. A temperatura vai ser 47 graus Celsius mais 273. Isso aqui vai dar fantásticos 320 Kelvin. Absolutamente necessário a gente passar para Kelvin para não errar a questão. E finalmente na letra C ele pede o volume do recipiente. Aí sim, vamos apagar aqui rapidinho. Na letra C ele pede o volume do recipiente. A gente vai fazer usando PV igual a nRT. Se você quiser algum macete para esta equação, procura na internet. Eu prometi não falar palavrões, nem ser preconceituoso nas aulas, né? Ainda mais, né, gravado em vídeo, né, pode dar problema. Então, procura aí na internet que vai ter um monte de macete interessante, digamos assim, para decorar PV igual a nRT. Então, vamos lá, deixa eu ver. Ele diz que a pressão é 10 atm. O volume do recipiente é o que eu quero descobrir. O número de mols eu descobri na letra A, 25. Eu acho que eu vou ter que apagar aqui para caber, né? 10 de pressão, volume. O número de mols é 25. A constante R é dada na questão, 0,082. E a temperatura, 320 Kelvin.
Aí esta conta a gente tem que fazer na calculadora, né? Ou perder um tempinho aí fazendo. Pera aí. Então, com a minha mente iluminada, eu descobri de cabeça que esta conta dá 656. 25 vezes 0,082 vezes 320. 10V é igual a isso, então V é só passar o 10 dividindo 65,6. Como é que eu sei a unidade? A gente olha para a unidade do R, que era atmosfera vezes litro dividido por mol Kelvin, ou seja, 65,6 litros. E tá feita a questão. Agora divirtam-se, né, com o restante da lista. Um beijo. Ah.